Senhor Jesus? Amém! Amém, igreja? Amém! Aleluias! Estou muito feliz, irmãos, por essa oportunidade de estar aqui, aleluias, na igreja do meu amigo pastor André. Confesso aos irmãos que estou devendo essa visita desde a inauguração, mas uma vida corrida, uma luta dia após dia, e eu vou voltar, pastor. Pode ter certeza que eu vou fazer aquela visita juntamente com os meninos do Ministério do Louvor, para nós estarmos alegrando. Pastor André é um homem de Deus, um amigo que eu tive o prazer de conhecer no trabalho. Nós trabalhamos juntos durante um tempo, e eu, como motorista, às vezes estressado, e o pastor André ali junto comigo com uma palavra sábia, às vezes eu com dúvida com relação às coisas da Bíblia, o pastor André ali tirando a minha dúvida, e eu pude aprender muito com esse varão, um homem de fé. Creio que Deus tem muita coisa, pastor, muita coisa. Milagres irão acontecer nesse lugar. Já acontece, mas vai acontecer mais. Aleluia! Deus é contigo, Deus é com a igreja. Feliz também pelo meu amigo evangelista Carlos. Glória a Deus! Esse daí é raiz, é das antigas. Quando eu comecei a minha caminhada, ele já estava. E foi através de muita oração da minha família, da minha mãe, dos amigos, e através de ver tanto o evangelista Carlos quanto outros amigos até que já partiram para a glória, caminhando, meu coração se encheu de desejo de conhecer esse Deus maravilhoso. Fui abraçado por eles, muitos vales, né, Carlos? Muito monte. Estamos aqui. Irmãos, eu prometo não demorar. Eu vim aqui com o propósito de pregar a palavra de Deus, uma palavra bem conhecida. Se encontra no livro de 1 Crônica, capítulo 15. Nós vamos ler alguns versículos do capítulo 15 de 1 Crônica. E depois, irmão, não precisa abrir a Bíblia, mas nós vamos dar uma passeada lá em Samuel, 1 Samuel, 2 Samuel. Aleluia. Assim que os irmãos acharem, pode glorificar a Deus, que nós vamos fazer leitura da palavra. Amém, irmãos? Todos acharam? Glória a Deus! Aleluia. Trago um abraço dos meus pastores, o pastor Josiel, o pastor Aparecido, o pastor Marcos. Vou me apresentar para os irmãos. Eu faço parte da Igreja Batista Missionária Resgatando Vida, logo aqui atrás. Diz assim a palavra de Deus: e fez Davi casa para si na cidade de Davi, e preparou um lugar para a arca de Deus, e armou-lhe uma tenda. Então disse Davi: ninguém pode levar a arca do Senhor, senão os levitas, porque o Senhor os elegeu para levarem a arca do Senhor e para servirem eternamente. E Davi ajuntou todo o Israel em Jerusalém para fazer subir a arca do Senhor a seu lugar que ele tinha preparado. E Davi ajuntou os filhos de Arão, os levitas, os filhos de Coate, Uriel, o príncipe, e seus irmãos, 120 dos filhos de Merari, Azarias, o príncipe, e seus irmãos, 220 dos filhos de Gerson, Joel, o príncipe, e seus irmãos, 130 dos filhos de Eli, Zafã, Samaías, o príncipe, e os seus irmãos, 200 dos filhos de Hebron, Eliel,
o príncipe e seus irmãos, 80 dos filhos de Uziel. Aminadab, o príncipe, os seus irmãos, 112, e chamou Davi os sacerdotes Zadoque e Abiatar, e os levitas Uriel, e Asaías, Joel, Samaías, Semaías e Eliel, e Aminadab, e disse: vós sois chefe dos pais entre os levitas, sacrificai-vos os vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor, o Deus de Israel, ao lugar que lhe tem preparado. Pois, porquanto primeiro vós assim não fizeste, o Senhor fez ruptura em nós, porque não buscamos segundo a ordenança. Amém, irmãos? Podeis sentar, feche a Bíblia. Se quiser acompanhar a leitura, fique à vontade. Aleluia. Falar do rei Davi é muito bom. Falar do rei segundo o coração de Deus. Todos nós aqui sabemos da história do rei Davi. Davi, ele foi escolhido como rei, ele foi ungido como rei, no momento no qual já existia um rei, que não foi segundo o coração de Deus, mas foi segundo o querer do povo. Mas o rei Saul, que nós sabemos a história, que fez muita coisa, e muitas das coisas ele fez segundo a sua vontade, que desagradou a Deus. Deus mandava Samuel transmitir o recado para Saul, mas Saul não obedecia. Eu vou acelerar, porque eu quero chegar, aleluia, lá na parte onde nós acabamos de ler. Mas eu primeiro quero falar um pouco de Davi, de como ele começou a trajetória dele. E a Bíblia fala que Saul, Deus já não se agradava mais de Saul, e Deus fala para Samuel: Samuel, até quando terás dó de Saul? Eu já tenho rejeitado. E Deus envia Davi à casa de Jessé para ungir um de seus filhos. E Davi não estava na casa, Davi estava no campo. Samuel olhava para um: Senhor, é esse, Senhor, não. Não se engana com a aparência, não é esse que eu quero. Senhor, é esse, não. Até que Samuel, ele pergunta para Jessé: e aí, Jessé, acabou? Jessé: não. Ainda tem um que está lá apacentando as ovelhas. E Samuel manda chamar. E quando ele não chegar aqui, ninguém vai sentar na mesa, ninguém vai comer. E quando Davi chega, Deus fala para Samuel: é esse. Davi agora é ungido. Presta atenção, Davi é ungido a rei, mas ainda não foi consagrado. Saul ainda está vivo. E a Bíblia diz que Davi, em um certo tempo, o seu pai o envia para levar um lanche para os seus irmãos. Eu sempre fico assim. Jessé lhe fala: Davi, vai lá ver como estão seus irmãos. Naquele tempo era tempo de guerra, e havia um gigante que estava afrontando o povo de Deus. Quando Davi chega ali, alguns dos seus irmãos veem ele, falam para ele: volta para casa, aqui não é seu lugar. Mas Davi, ele era um homem, ele já era uma criança, um jovem diferenciado, pastor André. Porque quando Davi, ele chega naquele lugar, ele percebe que aquele gigante está afrontando o povo de Deus. E Davi também, ele escuta, ele ouve dizer ali que o rei Saul vai abençoar o homem que vencer aquele gigante. Mas na visão do homem, na visão do povo, na visão do próprio Saul, aleluia, era impossível Davi vencer aquele gigante, Davi vencer aquela luta. Mas Davi, ele decide lutar. E Davi decide lutar no nome do Deus da causas impossíveis. Aleluia. Eu quero acelerar, porque
Davi, ele vence aquela luta. Deus honra Davi. Davi agora se aproxima de Saul. Saul agora está sendo perturbado por um espírito. E Davi era um levita que tocava bem. Agora, Saul precisa de alguém que toque uma música para acalmar o espírito dele. Percebemos nós aqui que Saul está se aproximando do rei, pastor. Perdão, Davi está se aproximando do rei. Davi agora está próximo do rei Saul. Saul, o rei que Deus já rejeitou. Davi, um jovem que foi ungido a mão de Deus. E Davi começa a estar perto de Saul. Saul gosta de Davi, quer que Davi viva ali com ele. E Davi, ele tem uma oportunidade de lutar. Agora Davi, ele está lutando juntamente com o rei. E houve uma canção que o povo fez, que Davi, uma canção exaltando Davi, Carlos. Uma canção que Davi matou, Saul matou 1 milhão. E isso cria uma inveja, um desejo de matar. Jonas, Davi fez uma amizade muito grande com Jonas, filho de Saul, e Jonas o alerta. Davi teve N oportunidades de matar Saul, mas Davi não matou. Davi entendia que Saul foi um rei que estava ali desagradando a Deus, mas não era ele que tinha que matar aquele homem. Davi entende que no momento certo, na hora certa, ele vai assumir. E Davi ele tem um grande respeito. Davi ele foi crescendo. Chegou um momento que Davi assumiu o trono. Saul morreu, Davi assumiu o trono. Agora eu entro aqui na mensagem, no propósito dessa mensagem. Davi, eu acelerei, meus irmãos, com a história de Davi. Davi, ele assume o trono. Davi agora, consagrado rei de Israel, Davi percebe que está faltando algo. Saul se importou com lutas, Saul se importou com várias situações, mas ainda no tempo que Samuel, que consagrou Davi, que consagrou Saul e ungiu Davi, ainda estava no ventre da sua mãe. Na verdade, a sua mãe ainda nem estava grávida, a sua mãe estava lutando, pedindo a Deus um milagre. Existia um homem chamado Eli. E Eli, ele tinha os filhos de Eli estavam fazendo coisas terríveis, e Deus prometeu que ia matar, que a família de Eli não ia ter descendentes, que ia sofrer. E a Bíblia fala que um grande dia de guerra, os filhos de Eli pegaram a arca do Senhor, levaram para a frente da guerra, perderam a vida, e a arca do Senhor ela foi levada. A arca que simboliza a presença do Senhor. Coisas terríveis aconteceu com aquele povo que debocharam da presença, que debocharam da arca. E quando Davi assume o trono, pastor André, ele percebe que ali tem tudo, que ali agora tem a honra dele de rei, que ele venceu várias guerras, mas falta a presença. Falta a presença de Deus. Quem somos nós sem a presença de Deus? Nós não somos nada. Podemos nós andar com a melhor roupa, podemos andar nós com o bolso cheio de dinheiro, temos nós a melhor casa, temos nós muitos amigos, mas se nós não tivermos a presença de Deus, nós não somos nada. Davi entende que agora ele é rei, mas para o reinado dele dar certo, tem que ter a presença. Aí eu quero dizer para os irmãos, para fazer a obra de Deus, não pode ser na empolgação. Nós não podemos se empolgar, vai ser hoje, tem que ser do meu jeito, não. Temos que manter o pé no chão, pastor, porque nós sabemos
que eis que no mundo há muita aflição, há muita luta. Jesus falou isso na sua caminhada: eis que no mundo tereis aflição, mas tenha bom ânimo. A aflição é o que? As nossas lutas, a nossa dificuldade, é as provas que se levantam toda hora, as lutas. A Bíblia diz que Davi, agora ele quer trazer a presença de volta para Israel. Davi, ele prepara a casa para ele e prepara uma casa, uma tenda para a presença. Diz a Bíblia que Davi, ele reúne o povo e sai para buscar a presença, sai para buscar a arca. A arca da aliança, por onde quer que ela passou, onde não tinha respeito, onde não era para ela estar, aconteceu coisas terríveis. Eu já citei isso aqui. A Bíblia fala que o povo ficou aterrorizado com aquelas situações. Não precisa abrir a tua Bíblia, mas eu quero ler em Samuel, 1 Samuel, capítulo 7. 1 Samuel 7. Diz assim: então vieram os homens de Kiriat Jearim e levaram a arca do Senhor e trouxeram a casa de Abinadab no outeiro e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Por que eles consagraram esse homem? Porque aqueles que tocavam a arca, homens que olharam para dentro da arca com falta de respeito, morreram, foram feridos, tiveram doenças graves. Então agora eles consagraram alguém para tomar conta da arca. Quando Davi vem buscar a arca está na casa de Abinadab. Percebes que quem foi consagrado? Eleazar, filho de Abinadab. A empolgação do rei, o desejo do rei foi tão grande que ele não se atentou para a palavra de Deus, com a palavra de Deus que Moisés escreveu, que a arca ela tinha que ser carregada como? Levitas. Aonde? No ombro, no braço. Agora eles preparam um carro novo. E na empolgação, não há mais o filho de Abinadab, Eleazar, que está responsável pela arca. Agora é Aiô e Uzá. A Bíblia fala que Aiô e Uzá está ali, juntamente com o rei Davi, no propósito de levar a arca de volta. Dá licença. Em cima de um carro novo de boi, puseram uma arca que simboliza a presença de Deus. E vai. Imagina o rei Davi feliz, achando que estava tudo certo, e dança, e canta, e vai embora tocando os bois, e a carroça indo. Chega um momento que começa a dar errado, pastor. Começa a dar errado. Imagino eu, meus irmãos, Deus só olhando aquela situação e falando assim: ô Davi, não é assim, Davi. Davi, não é dessa forma, Davi. Não está me agradando, Davi. Ei, muitas das vezes nós estamos fazendo algo que achamos que está agradando a Deus e não está agradando a Deus. Às vezes eu estou num propósito, estou pedindo a Deus e nada acontece. Deus fala: não é assim. A sua forma de orar, a sua forma de falar comigo está errada. A sua forma de se comportar lá na sua rua, lá no seu trabalho, ei, entre os seus, aqueles que ainda não me conhecem, está errada. Isso tem sido um impedimento da sua bênção chegar. E nós, na nossa ignorância, não conseguimos entender isso. Quando os bois começou a tropeçar ali na era de Dacon, se o rei Davi percebe que estava algo errado ali, que Deus não estava se agradando, e manda parar a música, para por ali mesmo, muda a situação, não ia morrer ninguém. A Bíblia fala que quando os bois começaram a pender, vai para lá e vai para cá, a arca sacudindo, Uzá vai tocar na arca, pum,
festa, surge uma tristeza muito grande. O rei Davi agora, que estava empolgado, que queria trazer algo que Saul já tinha esquecido há muito tempo, ele agora tem medo. A Bíblia diz que Davi ficou aterrorizado com aquela situação. O homem morreu. O homem morreu no momento que ele tenta segurar. A intenção de usar era boa. A intenção de... Ei, irmão, a intenção de usar era a melhor. Ele queria segurar, ele não queria que a arca caísse no chão. Mas usar não tinha condições de fazer aquilo, não era ele. Ei, o rei Davi agora, com medo, decide não levar mais a arca. A arca é levada para a casa de um homem chamado... Alguém lembra o nome desse homem? Obed-edom. A arca foi levada para a casa de Obed-edom. A Bíblia diz que durante 3 meses esse homem foi abençoado de todas as formas, igreja. De todas as formas. Obed-edom é abençoado. Por quê? Imagino eu, quando a arca chegou na casa dele, ele lá com a sua família falou: ninguém toca, vamos ter todo o cuidado, porque aqui simboliza a presença de Deus. Porque ele conhecia a história, irmãos. Eu não vou fazer isso, porque numa outra oportunidade nós vamos bater nesse ponto sobre a história de Obed-edom. Mas Obed-edom sabia da história. Ele tinha reverência com a presença de Deus, respeito, e ele foi abençoado. Eu quero dizer para mim, para a igreja, que nós temos que ter, aleluia, todo o amor, carinho, cuidado com a presença do nosso Deus na nossa vida, irmãos. Porque não é qualquer um que tem esse privilégio que nós estamos tendo hoje, de estar na presença do Senhor. Quantos hoje se encontram numa cama de hospital sofrendo? Quantos hoje se encontram presos no mundo das drogas, sem conseguir sair? Quantos hoje se encontram perdidos, sem direção? Eu quero te dizer, meus irmãos, nós escolhemos a melhor coisa de estarmos na casa do Senhor hoje. O tempo, aleluia, está propício para estarmos em casa, deitadinho, pronto para dormir, assistindo uma televisão. Mas nós separamos esse dia para estar na casa do Senhor. Então eu quero te dar um conselho: cuide da presença de Deus, com todo carinho e respeito. A Bíblia diz que quando Davi descobre que Obed-edom e a sua família não morreram, não passaram nenhum tipo de prova, só foram abençoados, ele resolve voltar para buscar. Só que agora Davi, ele consulta as escrituras, e Davi entende que da primeira vez estava sendo feito de uma forma errada. Glória a Deus. Nós vemos isso no capítulo 11 de 2 Crônica. Aleluia. A declaração do rei, no capítulo 11, versículo 12, que da primeira vez que fomos buscar, não fizemos nós da maneira certa, o Senhor abriu ruptura em nós. A morte de Uzá, aleluia, feriu o rei, feriu todo aquele povo com medo e pavor. Eles tiveram medo até certo ponto da presença, mas eles entenderam que só aconteceu aquilo, só aconteceu aquela situação porque ele estava sendo feito de uma forma errada. Agora Davi separa sacerdotes, levitas, e traz para buscar a arca. Diz a Bíblia que a cada 6 passos
era um sacrifício. A cada 6 passos era um sacrifício. Imagina quanto sacrifício, meu irmão, não aconteceu até a arca chegar no seu devido lugar, no lugar que o rei tinha preparado. Então, vamos trazer no dia de hoje. O pastor falou algo muito importante aqui. Ele vai começar uma campanha 7 de agosto. Mas antes de começar a campanha, quem lembra que o pastor falou que vai acontecer? Sacrifício, irmão, propósito, jejum, oração. Vamos cuidar da presença de Deus, jejuando, orando, fazendo sacrifício. Porque é isso que Deus quer de nós. O Senhor não quer, o Senhor não abençoa ninguém que é preguiçoso, que fica sentado, só esperando cair do céu, não. Buscar-me-ei e me acharei, quando me buscar de todo o coração. Quando me buscar de todo o coração. Quando o povo de Deus entenderam que carregar a presença não poderia ser de qualquer maneira, que para carregar a presença tinha que ter sacrifício, Deus se agradou deles e não morreu ninguém. Percebe que agora, pastor, não morre ninguém. Não morre ninguém. Davi chegou na sua cidade jubilando, alegre, ainda foi julgado. A Bíblia diz que Mical, na hora da janela e viu o rei dançando, bailando, ela comparou o rei mau e ela foi castigada pelo seu ato. Se alguém te ver passar aqui, e ver o irmão aqui no culto, dando glória, pulando, dançando e cantando, e achar que é palhaçada, não esquenta, irmãos. Deus vai tratar dele. Se alguém na sua rua ou na sua casa falar assim, eu não entendo aquele modo de buscar, aquele modo de igreja, gente, não esquenta a cabeça. Nada pode tirar o nosso foco, o nosso propósito. As palavras de Mical, os deboches de Mical não tirou o foco do rei. O que tirou o foco do rei, o que mexeu com a estrutura do rei, foi a primeira vez que ele foi buscar, que estava sendo feita da forma errada. Davi é um homem segundo o coração de Deus. Mas o homem segundo o coração de Deus também falha. Nós somos igreja do Senhor, nós somos carne, nós vamos falhar. Mas o que nós não devemos fazer é parar no nosso erro. É achar que nós erramos e está tudo acabado. Não. A Bíblia diz que Davi lhe corrigiu o seu erro. Ele voltou na casa de Obed-edom, pediu licença, levou a arca para o seu devido lugar e foi muito abençoado. Eu quero te dizer, homem de Deus, mulher de Deus, Deus tem muita bênção para a tua vida. Deus tem muita bênção para a amada igreja dele. Mas vamos nos sacrificar para ele. Vamos pagar o preço. Vamos pagar o preço. Um dia, eu conversando com meu amigo Carlos, ele falou comigo algo tão maravilhoso que eu já sei que acontece, que eu conheço o pastor de muito tempo. E nós já conversamos muito sobre a ensina deles no monte, a oração no monte, os propósitos. É isso que mantém, pastor, a igreja de pé. É isso que te mantém de pé. Porque dia após dia, cada dia de nossas vidas, nós somos apontados no nosso trabalho. Muita gente não compreende, muita gente quer nos julgar. Mas quando tem um homem de oração, uma mulher de oração, uma mulher de joelho, um homem de joelho, nenhuma arma forjada, enviada do inferno, vai nos tombar. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Amém, irmãos? Se coloque de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluias. Aleluias. Porque dele, por ele,
declara, porque dele por ele. Porque dele por ele. Declare nessa noite. Porque dele por ele. Para ele são todas. Se você vai entregar tudo para ele aqui nessa noite,
uma aliança com meu Deus.